seja Deus. Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Amém. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus tem profeta nessa casa. Eita, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Aleluia. Aleluia. Verso de número 1 em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e convocando os seus 12 discípulos, fala comigo assim, convocando, mais forte, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Vai comigo. E enviou-os, mais forte, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, fala comigo, saindo eles, mais forte, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Capítulo 10. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Verso 1 até o 20. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpacas, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado-vos o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade
tempestade de nós pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de cinza e se teriam arrependido. Porquanto para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós, e tu, Cafarnaum, serás levantada até os céus, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a vós a mim me ouve, e quem vos rejeita, a vós a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria. Fala comigo, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás, disse Jesus, como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Pode se sentar no seu lugar, glorificando o Senhor. Espero hoje que essas palavras fiquem em vossos corações, porque há muita diferença do servo e do discípulo. Há uma grande diferença. Eu parece que lembro, o Espírito Santo me lembra agora, e eu vou falar para a igreja. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a minha vontade. Deixa eu perguntar aqui, quem quer entrar no céu nessa noite? Deixa eu falar aqui, quem está esperando a última trombeta tocar, glorifica papai nessa noite. Irmãos, tem muito lugar que a pessoa pode estar até bem vestida, pode até estar fazendo a obra, porque a palavra fala: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas, Senhor, em teu nome não curamos. Mas Jesus verdadeiramente vai dizer para essa multidão que não fez a vontade de Deus: apartai-vos de mim, porque não conheço. Se há muitos o Senhor Jesus está rejeitando, ai dessa geração que o Senhor manda e não obedece, ai dessa geração que o Senhor tem enviado e não tem ido. Irmão, vamos passear sobre a palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, aleluia, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E desde o começo da humanidade eu percebo Deus tentando restabelecer um relacionamento com o homem. Ali Ele criou os primeiros, Adão e Eva, e pecaram e caíram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, porque o pecado faz separação do homem e Deus. Aleluia. E vejo o Senhor, por volta de todo o Antigo Testamento, chamar homens de Deus. Chamou Sansão, chamou Abraão, chamou Noé, e por vezes, inúmeras vezes, pensa, aleluia, no pastor Moisés. O pastor Moisés, eu vou trazer para os dias de hoje. O pastor Moisés, ele escuta a voz de Deus através da sarça. E ali, a primeira igreja do Antigo Testamento que percebam em Moisés, depois de Noé, aleluia, começa com 600 mil homens, sem contar mulheres e filhos. Se eu contar mulheres e filhos, dá-se uma base de 3 milhões de pessoas. Era uma primeira igreja. É como se Deus pegasse 3 milhões de pessoas. Quem está me ouvindo agora, Deus? 3 milhões de servos de Deus, e colocasse na mão de Moisés, para que Moisés, o libertador, tirasse essa igreja do Egito rumo a Canaã.
não faltou roupa no corpo para essa igreja, sapato no pé não faltou, sapato não acabou. O céu era uma padaria, porque o maná descia do céu. Quem está entendendo a glória a Deus? Não passava frio de noite, não passava calor durante o dia, porque durante a noite a coluna de fogo acompanhava, e durante o dia, aleluia, a nuvem, ela fazia sombra para que eles pudessem marchar diante do deserto. Mas o povo assim não restabeleceu uma comunhão com Deus, e nós devemos atentar para isso. Quem está me ouvindo, dá glória a Deus. E o povo pecou. Fala assim comigo: que pecado, pastor? Só dois sementes falou: que pecado, pastor? Pecado da ingratidão. O povo sai do Egito, o Senhor, Ele é um Deus provedor e provê tudo. Quem está entendendo, a glória a Deus. Mas o povo, mesmo ali diante da presença de Deus, sendo abençoado, queria voltar para o Egito, queria cebolas, reclamava que não tinha a sepultura para que fosse sepultar os seus mortos. Irmão, até Moisés, você, o servo de Deus, não entrou na terra prometida, ele só teve por visão. Quantas pessoas entraram na terra prometida? Quantas pessoas entraram na igreja nessa terra prometida, desse povo que saiu do deserto? 3 milhões de judeus, 3 milhões de israelitas saíram do Egito. E quantos entraram na terra prometida? Já respondi: 2 pessoas. Quem foram? Quem foram? Josué. Entraram em Canaã, e agora a trombeta vai soar, e Deus, Ele está escolhendo os discípulos nessa era, aqueles discípulos que estão cheios do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. E Jesus está enviando a tua igreja nesse tempo, porque Satanás está apertando, porque ele sabe que não há mais tempo mais, irmão. Nós precisamos fazer célula nas casas, nós precisamos se atentar em reuniões de oração. Para que essas reuniões, pastor? Para ganhar alma para o Senhor Jesus. Ele disse, os discípulos, Ele enviou os discípulos foi de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando o reino de Deus. Será que nessa geração nós estamos preocupados em pregar o reino de Deus? Será que nessa geração, no século 21, nós estamos como cristãos preocupados em pregar a palavra de Deus? Será que nós temos separado o tempo, desse tempo corrido, para fazer a obra de Deus? Irmão, Jesus conta com você. E aqui no texto a qual nós lemos, Jesus não deixa a gente só, tem o Espírito Santo. Ele fala: eis que vos dou o poder para pisar em escorpiões e serpentes. Irmão, tem um poder que não foi colocado em você, irmão. Tem uma armadura que não foi colocada em você, irmão. É para você tirar essa espada da bainha e começar, meu irmão, a cortar. Deus te escolheu nesse século para fazer a diferença. Eu vejo Abraão, irmão de ti, nascerá uma grande nação, as famílias da terra de ti serão abençoadas. E vejo Deus chegar, parece que até cansado, em Isaías. É um versículo que o próprio Deus disse: e agora, a quem enviarei? E Isaías, olhando o filho do céu, e escutando e contemplando aquilo tudo, ele fala: Senhor, envia-me a mim. Se você observar o texto, o Senhor fala bem assim: e agora, a quem enviaremos? Ou seja, a Trindade estava ali. E eu creio que o filho bradou no meio dos 3: Senhor, me envia-me. O Senhor Jesus, Ele nasce, não no mesmo processo que nós, mas nascido fruto do Espírito Santo, provando que Ele é filho de Deus. Só Ele teve um nascimento diferenciado. Todos estão na sepultura, mas Ele ressuscitou. Se você ir no túmulo dele em Israel, aleluia, dizem ser dele o túmulo, a sepultura de José da Arimateia. Mas lá está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Jesus, Ele marchou aquela via dolorosa, meu irmão, abrindo essa porta de salvação e dizendo para os seus discípulos, conforme Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
presente, sendo abençoada, direcionada por Deus. O varão da Galileia ainda está marchando nesse lugar. Tem anjos de Deus nesse lugar, levantando soldados de Deus. Irmão, nós precisamos buscar essa presença. Eu já preguei aqui outra hora que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Jesus bem disse: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E esses discípulos, atrás do capítulo 2 de Atos, ele recebe esse poder. Aleluia. Depois dos apóstolos receber esse poder do céu, nada parava esses apóstolos. Deixa eu falar, irmão, se está acontecendo algo na tua vida, se põe a clamar o Senhor, se põe a buscar o Senhor verdadeiramente. Nós precisamos experimentar esse poder. Essa promessa ainda é para os dias de hoje. Deixa eu falar, igreja, essas promessas ainda é para o dia de hoje. Nada poderia parar essa igreja, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que abraçava os irmãos aí. Era uma igreja diferente, irmãos. A igreja de hoje, qualquer coisinha, ela está mudando de igreja, cristão. Qualquer coisinha, já está culpando o irmão, o pastor. Quem está entendendo? Agora Deus, irmão. A igreja de hoje, ela está perdida, irmão. Eu leio essa palavra e eu vou entregar o que o Espírito Santo entregou. Porque muitas das vezes a gente fica culpando a liderança da igreja. E não é só essa igreja, não, está sendo filmado. A gente fica culpando os irmãos. É culpa do diabo, é culpa do irmão. Deus está vendo você, e Deus quer que você faça a diferença onde você está, meu irmão. Deixa eu te falar, o céu está aberto por cada cabeça que crê nele. A palavra fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus ainda quer fazer a diferença através de cada vida que está aqui nessa noite. Irmão, para te parar, tem que parar Deus. Se você colocar Deus na frente para te parar, tem que parar esse Deus. Tem uma palavra de vida que foi enxertada no teu coração, e você não pode guardar ela só para você. Lembra de Apocalipse? Aos tímidos e aos incrédulos não herdarão o reino de Deus. Sem essa, meu irmão, eu não quero carregar a Bíblia, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Irmão, é esse que Jesus vai rejeitar. É esse. A gente fala na igreja: eu creio, Senhor, em Deus, eu creio em Jesus. Você crê e está pregando a palavra? Jesus morreu na cruz, abriu essa porta. Ele fala no livro de João, é uma das portas que ele fala: eu sou a porta. Ele fala em Apocalipse também, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, estarei com ele e ele comigo. Em Laodiceia, aleluia, só batia na porta e fazia barulho em caráter de urgência. O que Jesus está dizendo? Que ele está à porta. A Bíblia na criação, ela começa com o casamento, e ela vai terminar com o casamento do cordeiro com a noiva que está aqui. Só um crente entendeu, mas tá bom. Ele te escolheu e te deu poder para pisar escorpiões e serpentes, irmão, e nada, sem essa de mimimi, nada vos fará dano algum. Porque deixa eu te falar, o que criou todas as coisas está na tua vida. Aquele que é dono de tudo te escolheu, e ele só está falando essa noite, irmão, como ele falou para Moisés: diga meu povo para marchar. Irmão, deixa eu falar e repetir para você de novo. A igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que recebeu a presença, nada parava essa igreja. Nada. E deixa eu falar para você mais uma coisa: os principais da sinagoga, os escribas, os sacerdotes, os anciãos, prenderam os discípulos, os da igreja. Então não fique esperando no homem, espera em Deus. Não fique, meu irmão, com esse negocinho de homem. Começa a colocar essa boca no pó, porque Jesus tem poder para você. Ai, meu Deus do céu, começa a adorar nessa noite. Irmão, pentecostal que não abre essa boca para adorar, está com dever de pregação. Abre essa boca para adorar Jesus. Cadê os profetas que veio adorar? Cadê? Eu
Meia hora que você tirar, você lê os 10 primeiros capítulos. Você vai ver o que aconteceu com a igreja, o que Deus quer para a igreja. Atos do Espírito Santo, o único livro histórico do Novo Testamento. Esse livro não terminou, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Pastor, a igreja escolhida ainda está nessa terra. E a igreja é sal, por isso que essa terra ainda, meu irmão, não deteriorou por completo, porque a igreja é sal. E uma das propriedades do sal, meu irmão, é conservadora. Essa terra ainda não está em completa escuridão, porque a igreja é luz. Agora a igreja, cadê a igreja do Senhor? Cadê a igreja do Senhor? Satanás brada na boca de Herodes, porque já os principais da sinagoga jogou os discípulos em calabouço, e Deus mandou um anjo, porque aquela primeira igreja sabia em quem ele estava crendo. Aquela primeira igreja sabia, meus irmãos, em quem ele estava crendo. Quem está entendendo a glória a Deus? E o anjo, meu irmão, foi dentro da cadeia. Quem está escutando isso aqui, pelo amor de Deus, leia Atos dos Apóstolos. Você não lê, lê de novo. O anjo foi dentro da prisão e cadeado não pôde segurar, meu irmão, porque aqueles homens eram escolhidos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para a igreja, sem essa de mimimi, porque se você estiver na presença, nada pode te segurar, nada pode te parar. E eles tentaram de tudo, meu irmão. E quanto mais tentava, se você ler Atos dos Apóstolos, mais eles ganhavam alma. E estavam todos reunidos, todo dia reunia, é hora nona para oração, e curava. Muitas maravilhas eram feitas pelo meio dos apóstolos, porque o mesmo Deus que transformou a água em vinho lá transforma hoje, meu irmão. Sem essa que Deus não transforma. Ah, mas fulano é difícil, Deus transforma. Se Satanás soprou na tua mente que você não consegue, que não dá certo, que não vai conseguir, mentira dele, irmão. Lucas 1,37, o que está escrito? Para Deus nada é impossível. Elias sabia muito bem disso. Elias foi lá em Levítico, levantou o altar, cortou o bezerro em quatro, colocou o altar em ordem, porque para descer a presença o altar tem que estar em ordem. E além dele organizar o altar, ele molhou tudo na vista do homem. O homem agora não pega fogo, porque ele molhou tudo. Mas ele sabia que Deus não fazia diferença, o Deus que ele servia. Se ele molhasse a lenha, não molhasse a lenha, Deus consome tudo. Esse era o Deus que ele cria. Será que é esse o Deus que você está crendo? Será que é esse o Deus que você está buscando? Um Deus poderoso, que mantém tocha acesa debaixo d'água? Irmão, Deus quer usar você. Essa situação difícil, Deus quer usar a tua fé, irmão. Será que tem profeta nessa casa? Tem profeta? Tem aqui? Deixa de chorar e vamos adorar a Deus. Deixa de chorar e vamos profetizar. Começa a tocar nele, irmão. A mulher do fluxo de sangue não foi diferente. 12 anos sofrendo, mas colocou no coração perseverança, perseverar e tocar em Jesus. Irmão, está difícil, mas através dessa dificuldade é que Deus quer transformar em milagre na tua vida. É esse deserto, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Ai, recebe, eu narai, decanta na manada súpria.
serviço é fiel a esse Senhor do Salmo 91. Mas, para esse Deus proteger, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Não adianta ficar só de passagem. Tem gente que fica assim, deixa eu ficar um pouquinho, não, agora eu não quero não. Deixa, mas agora, nossa, vai forte. Mas eu não estou conseguindo não. Sem esse é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu irmão. É aquele que ama a presença de Deus. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Quem veio adorar nessa noite, irmão? Eu vim adorar, não sei vocês, e vem adorar se não veio. Eu vim adorar nessa noite. E se você tem presença aí, começa a adorar. Começa a incomodar o inferno, irmão. A gente é chamado para incomodar o inferno. Se o crente não está incomodando o inferno, ele não está servindo a Deus. Porque o inferno levanta, crente. Isso não é o pastor, não é a minha igreja, não é outra igreja. Aleluia. É o inferno. As armaduras a qual o cristão ele adquire na força de orar, na força de clamar a esse Deus, aleluia, são para lutar contra as hostes espirituais da maldade que quer te desanimar. Sabe qual que é o demônio que mais está agindo nesse século? Sabe qual que é o demônio? Vou te falar de novo, se você esqueceu. É o demônio do desânimo. Estou desanimado. Isso é de Deus? Eu estou, irmão. Quem está entendendo isso aqui? A trombeta vai soar. E desanimado não entra no céu, mas quem está adorando entra. Quem está bem, meu Deus do céu. Irmão, quem está na posição vai entrar. Irmão, quem estava na cruz lá do lado de Jesus que se arrependeu, não deu tempo de batizar, não deu tempo de estudar teologia. Mas Jesus falou para ele, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Se você começar a adorar, se você começar a incomodar o inferno com a tua adoração, porque você tem que dar glória, meu irmão, que deixa Jesus feliz, a capetada nervosa. Assim é os cristãos, meu irmão, quando você dá glória. Irmão, deixa eu falar uma coisa, quando você dá glória verdadeira, sabe aquele glória gostoso que você está doidinho para esperar quinta e domingo para dar? Ô Senhor, hoje eu quero adorar. Esse glória, meu irmão, derruba meia dúzia de capeta que está tentando, meu irmão, pegar a tua vitória, pegar a tua bênção, que ele tenta a semana inteira te derrubar. Ele tenta a semana inteira que envia, meu irmão, os filhos do Nabucodonosor, umas jumentas de Balaão, meu irmão. Ele vem a semana inteira para te parar, e você fala assim, eu já sei que é você, né? E aí você intensifica a adoração. Você começa a intensificar. O mar está agitado, a tempestade está vindo. Você está só clamando, está só crendo. Irmã Edna, levanta os familiares inteiros. Meu pai é assim, minha mãe. Levanta todo mundo. Você está assim, glória, glória, aleluia. Irmão do céu, a capetada fica maluca, porque elas não podem tocar em crente ungido do Senhor. Elas não. Meu Deus do céu. Me prova na Bíblia que eles podem tocar. Pastor, mas eles tocou em Jó. Ele teve que ir lá pedir. Eu posso tocar, Senhor? Pode tocar até aqui. Aqui você não toca. Quem manda é Deus, meu irmão. Quem manda é Deus. Jó foi fiel, e ele retribuiu duplicado tudo que Jó tinha. Porque Jó foi fiel. Provou Jó em tudo, meu irmão. Aleluia. E ele falou, eu sei que meu Redentor ele vive. Deus está peneirando a tua igreja. Deus está olhando quem é verdadeiro adorador, meu irmão. Deus está levantando uma igreja diferente nesse século. A igreja é você, crente. A igreja não é um monte de tijolo. Aqui onde a gente se reúne, nós reúne para adorar a Deus. Mas a igreja é você. Aonde pisar a planta do teu pé, Jesus pisa junto. Deixa eu falar para você. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no você. Salmo 34. Aleluia. O verso 17. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Você crê nessa palavra? Salmo 34, verso 7. O
o anjo do Senhor acampa. E deixa eu te falar, não é igual nós que dá umas pescadas aí não. Trabalha o dia inteiro, fica babando no sofá. Não, o anjo é 24 horas do teu lado, meu irmão. Aleluia. O mesmo anjo, meu irmão, que derrubou os exércitos do rei Senaqueribe, meu irmão, livrou o povo de Israel. O mesmo anjo, meu irmão, um anjo do Senhor que vai amarrar Satanás por 1000 anos, meu irmão, no lago de fogo. Você está entendendo o que é o anjo do Senhor? Deixa eu te falar, ninguém pode oferecer essa segurança e essa proteção, somente o verdadeiro Deus. Isso está escrito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque a verdadeira proteção vem do céu. Irmão, me incomoda o céu. Meu irmão, começa a orar, porque esse Deus está presente aqui nesse lugar. Esse Deus Criador está aqui nessa noite. Se alegra nessa noite, começa a adorar. Começa a adorar, porque você é mais. Você é mais do que vencedor. Irmão, vou tentar te parar. Não foi diferente com os discípulos, com os apóstolos que viram Jesus, que viram o nosso mestre ressurreto. Que privilégio! Viram o nosso mestre. E ali, meu irmão, em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não fica sem pregar a palavra. Não tem como eu ver um crente cheio do Espírito Santo e ele não prega a palavra. Na rua sempre vem um, já viu? Ai, dia, azar, é agora que você vai pregar essa palavra, que Deus está dentro de você queimando. A palavra está queimando, Jesus só quer que você abra a boca, irmão. Não é só ele que vai ser abençoado, porque antes dele ser abençoado, você foi abençoado há muito tempo. Porque é abençoado tanto aquele que prega, tanto aquele que está ouvindo a palavra. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Porque escutei por 2 vezes, no capítulo 9, capítulo 10, Jesus fala: olha, a casa que receber